No local do casamento, a noiva exige repentinamente 500 mil yuan, dizendo que vai transferir para seu primeiro amor. Se eu não der, ela se recusa a realizar o casamento. Eu ganho um buquê de ouro e minha testa está suando. Os comentários no salão me fazem perder a face. Eu pergunto friamente. Aos seus olhos, ele é mais importante do que eu? Ela grita histericamente, negando. Chegou a este ponto, meu coração morreu e eu joguei o buquê fora. Decidi me casar com outra pessoa ali mesmo. Olhei para a dama de honra, Shen Wei, e perguntei se ela estaria disposta a se casar. Shen Wei concordou categoricamente. Falso. O grito de Bai Ningbin foi abafado pela marcha nupcial. Neste momento, o caminho da vingança entre mim e Shen Wei começou oficialmente. Lá vem, lá vem. O noivo está vindo. Bloqueiem a porta rapidamente. Se o envelope vermelho não for grosso o suficiente, não pensem em entrar. Casando. Fumando. A cunhada está esperando lá dentro. O barulho ensurdecedor dos petardos misturado com as vozes das pessoas quase levanta o telhado do antigo prédio residencial da família de Bai Ningbin. O ar está cheio de cheiro de fumaça, cheiro de perfume e o aroma doce do shampoo. Eu, vestindo um terno impecável, mas tenso, com uma flor de noivo presa no peito, sou cercado por um grupo de padrinhos animados. Mal consigo me espremer no corredor estreito. Meu rosto está cheio de sorrisos, mas minha testa está até suando. Metade é por estar espremido, metade é por nervosismo. Meu coração está batendo forte no meu peito, batendo nas minhas costelas até doer. Hoje é o grande dia para mim e Bai Ningbin. Para este dia, eu esvaziei as economias de meia-vida dos meus pais, além do meu próprio trabalho árduo no mercado de materiais de construção. Dinheiro suado que economizei desgastando minha língua, só consegui juntar os 288 mil de presente de casamento que a família dela pediu, e realizei este casamento em grande estilo. Irmãs lá dentro, sejam boazinhas, abram a porta. A hora auspiciosa está chegando. Meus irmãos batem forte na porta, e há risadas estrondosas vindas de dentro da porta. Envie o envelope vermelho. Se a sinceridade não for suficiente, não abriremos a porta. Se quiser levar Ningbin embora, não é tão fácil. Cante uma música. Hoje você vai se casar comigo. Eu rapidamente deixei os padrinhos colocarem os envelopes vermelhos preparados nas fendas da porta, e houve outra rodada de risos e disputas. Depois de insistir por mais de 20 minutos, a porta finalmente se abriu com um clique. Eu respirei fundo. Em meio a aplausos, entrei no quarto de Bai Ningbin. O quarto não é grande. Cheio de alegria, lençóis vermelhos brilhantes, e um enorme caractere dourado de felicidade na parede. Fitas coloridas penduradas por toda a janela. Bai Ningbin, vestida com um vestido de noiva branco, está sentada ereta no centro da cama coberta com seda vermelha. Maquiagem requintada, cílios como leques, sombra com brilho sutil. Lábios vermelho água, véu de renda semi-caído, revelando apenas um queixo com um sorriso tímido. Várias damas de honra cercam, olhando para nós com sorrisos. Meu olhar foi instantaneamente travado por ela. Naquele momento, todo o barulho desapareceu, e em meus olhos restou apenas a mulher que estava prestes a se tornar minha esposa. Emoção, satisfação e um traço de cansaço por finalmente tudo estar resolvido surgiram. Eu caminhei passo a passo e me ajoelhei sobre um joelho no tapete vermelho, olhando para ela. Ningbin, eu vim te buscar. Minha voz estava excitada e trêmula. A multidão começou a gritar imediatamente. Beije! Beije! Bai Ningbin abaixou ligeiramente a cabeça, e um rubor surgiu sob o véu. Estendi a mão com cuidado e levantei suavemente o véu dela. O véu escorregou, e seu rosto inteiro foi revelado, incrivelmente lindo. Mas quando ela olhou para mim, não havia um traço de timidez ou doçura naqueles lindos olhos de amêndoa. Em vez disso, havia uma frieza cautelosa que fez meu coração tremer. Zhao Ji, ela falou, sua voz clara, mas como um bloco de gelo, congelando instantaneamente a atmosfera animada. O rubor em seu rosto desapareceu instantaneamente. Restava apenas indiferença. Eu ainda estava imerso na alegria, e no segundo seguinte, congelei. Com um sorriso no rosto, minha mão ainda estava suspensa no ar. O olhar de Bai Ningbin perfurou diretamente meus olhos. Palavra por palavra, transfira mais 500 mil de presente de casamento para mim. Agora! Imediatamente! Já! O tempo pareceu ter sido pausado. O quarto, que estava barulhento agora há pouco, ficou instantaneamente silencioso. Todos os rostos sorridentes congelaram, e os padrinhos e damas de honra se entreolharam, cheios de incredulidade.
O sorriso no meu rosto congelou completamente. Parecia que eu não tinha ouvido direito, perplexo e estupefato. Eu até limpei meus ouvidos, suspeitando que tinha ficado surdo por causa dos petardos. Lingbin, minha voz já está rouca, não me provoque. O momento está chegando. Meus pais e os convidados estão esperando no hotel. Eu preferia que isso fosse uma piada fora de hora. Eu não estou provocando. O tom de Bai Linlin é firme, com uma ordem que não admite dúvidas. Zhao Ji, eu digo, transfira mais 500 mil. Tem que ser agora. Meu coração afundou de repente, e um frio subiu dos meus pés até a cabeça. Eu o encarei, seu rosto familiar e estranho, sem encontrar um traço de hesitação, apenas uma determinação fria. Por quê? Minha voz ficou grave, reprimindo a raiva e a confusão. Nós combinamos 288 mil, e cada centavo foi dado para o banquete de casamento. As 3 joias de ouro, o vestido de noiva, qual deles eu não escolhi o melhor? E agora você quer mais 500 mil? Minhas têmporas latejam. Não tem porquê. Bai Linlin evitou meu olhar, ainda mais implacável. Apenas diga se vai dar ou não. Você vive dizendo que me ama e que faria qualquer coisa. Agora é a hora de provar. 500 mil, transfira agora, ou... Ele me encarou com teimosia nos olhos, com uma determinação cruel. Hoje, eu não me caso. Não me caso. 3 palavras. Como 3 lâminas de gelo, apunhalando meu coração com força. Meu corpo cambaleou. Quase não consigo me manter de pé. Uma sensação de sufocamento me atingiu. Eu só conseguia ouvir minha respiração pesada. Bai Linlin. Eu me levantei de repente. Minha visão escureceu, olhando para ele de cima, meu peito subindo e descendo violentamente. Minha voz tremia de raiva. Você enlouqueceu? Hoje é o dia do nosso casamento. Dezenas de mesas de convidados lá embaixo, todos no hotel estão esperando. Só porque não consigo tirar 500 mil. Você não vai casar? O que você pensa que eu sou? Você está transformando o casamento em uma brincadeira? Eu quase gritei, as veias do meu pescoço saltando. Meses de cansaço, pressão, somados à raiva de ser humilhado em público, explodiram como um vulcão. Eu não enlouqueci. Bai Linlin também se levantou de repente, a saia do vestido de noiva balançando violentamente. Ele olhou para mim com raiva, sua voz estridente. Eu só te pergunto, vai transferir ou não? Se não transferir, é porque não me ama. Tudo o que você disse antes era besteira. Você não pode nem gastar 500 mil? Por que você acha que pode se casar comigo? Seu amor é medido em dinheiro? Eu tremia de raiva, meus dedos apontando para ele tremiam. Bai Linlin, coloque a mão na consciência, eu te tratei mal durante o namoro? O que você queria que eu não satisfizesse? Hoje, buscar a noiva, brincar de 500 mil? O que você quer fazer? Eu rosnei a última frase. Isso é muito incomum. Bai Linlin é vaidoso, mas nunca exigiria um dote tão caro no dia do casamento. Definitivamente tem algo por trás disso. O rosto de Bai Linlin ficou pálido. Seus olhos vacilaram, e então, como se tivesse tomado uma decisão cruel, sua voz tremeu. Tudo bem, eu vou te contar. Esse dinheiro não é para mim. É para Lindsay. Ele está com um grande problema e precisa de dinheiro para salvar sua vida. Precisa ser agora. Só você pode ajudá-lo. Lindsay. Esse nome soou como um trovão em uma sala silenciosa. Minha mente zuniu. E ficou em branco. Todo o sangue correu para minha cabeça e depois recuou instantaneamente. Restou apenas um torpor frio. Lindsay, o primeiro amor de Bai Linlin na faculdade, aquele com quem ele ainda entrava em contato ocasionalmente. Então é isso. Todas as dúvidas foram respondidas instantaneamente. Ele está causando problemas hoje, pedindo 500 mil, e me forçando a casar, tudo por causa de seu primeiro amor. Sendo enganado, sendo usado, a fúria de ser completamente traído consumiu toda a minha razão instantaneamente. Eu sou como um completo idiota, dando meu coração, meus pulmões, esvaziando meus bens. E no final, sendo humilhado em público no casamento, servindo de escada para seu antigo amor. Haha! De repente, eu ri. A risada era rouca e quebrada, cheia de tristeza e loucura. Eu examinei um monte de rostos chocados e constrangidos, e finalmente, meu olhar se fixou no rosto de Bai Linlin. Bom, um bom Lindsay. Bom, salvando uma vida. Minha voz está fria como o vento cortante, cada palavra carregada de espinhos. Bai Ningbin. Você é realmente esperta, usando meu casamento, minha reputação. O esforço de toda a minha família para levantar dinheiro para seu velho amante?
Você me vê como um caixa eletrônico. Como um trampolim para o seu amor. Zhao Jie, não fale tão feio. Bai Ningbin, envergonhada e furiosa, grita. Ele está sem saída, sendo perseguido por dívidas, só eu posso ajudá-lo. Somos um casal, meus assuntos são seus assuntos. 500 mil, não é como se você não pudesse pagar. Cale a boca, eu grito, como um animal selvagem ferido. Casal? Você não é digna de mencionar essas duas palavras. Dou um passo à frente dele. Assombro o envolve. Bai Ningbin recua assustada, batendo na beira da cama. Meu dinheiro, cada centavo que ganhei com humildade, é o dinheiro da aposentadoria que meus pais economizaram. Não é para você encher um buraco sem fundo. Eu levanto minha mão abruptamente. Pará! Um tapa estalado e alto atinge seu rosto delicado com força. O tempo para completamente, todos congelam. As damas de honra cobrem a boca. Os padrinhos ficam boquiabertos. Bai Ningbin é atingida e vira a cabeça. Uma marca vermelha de 5 dedos surge rapidamente em sua bochecha. Ela cobre o rosto, olhando para mim com descrença. Lágrimas jorram instantaneamente. O delineador borra. 2 marcas pretas deploráveis. Zhao Jie, você ousa me bater? Ela grita agudamente. Bater em você? Respiro fundo, meus olhos loucos e frios. Eu ainda quero te matar. Bai Ningbin, você arruinou meu casamento, arruinou tudo para mim. Humilhação, raiva, dor. Queimam cada vez mais forte após o tapa. Olhando para ela chorando, só sinto hipocrisia e maldade. Por Lindes e por aquele inútil. Eu grito e ataco novamente. Bai Ningbin grita aterrorizada, levantando as mãos para proteger a cabeça e o rosto. Assistentes! Zhao Jie, você está louco! Puxem-no! Chamem a polícia! Rápido! Chamem a polícia! O quarto entra em caos instantaneamente. Dalio e alguns padrinhos se jogam em cima de mim com todas as forças, abraçando-me por trás como um tigre enlouquecido. Puxando-me para trás com força. As damas de honra gritam, protegendo Bai Ningbin, que está encolhida no canto da cama. Me soltem! Me soltem! Luto desesperadamente. Meus olhos vermelhos a encaram fixamente. Bai Ningbin, sua vadia. Que você tenha um final infeliz. O vestido de noiva é rasgado, o véu pisoteado. A alegria de antigamente se transforma em uma bagunça. Gritos, uivos, rugidos se misturam. O casamento cuidadosamente planejado se transforma completamente em uma farsa absurda. Sou agarrado firmemente por vários homens. Meu corpo treme violentamente de raiva. Minha visão atravessa a confusão e, inadvertidamente, varre o canto do quarto. Lá está uma garota vestindo um vestido de dama de honra roxo claro. Ela não está em pânico. Nem vem me dissuadir. Ela apenas fica ali, silenciosamente, fora da sintonia com o barulho do mundo inteiro. É Shen Wei, a melhor amiga de Bai Ningbin. Também, a garota que sempre gostou de mim em silêncio. Só que antes, meus olhos só viam Bai Ningbin. Neste momento, como uma estrela que se acende repentinamente na escuridão. Penetra no caos que está cheio de raiva e desespero. Minha luta. Para naquele instante, eu cruzo o olhar dela. Justamente neste momento, Bai Ningbin, que foi ajudada pelas damas de honra, cobre o rosto e aponta para mim, gritando com todas as suas forças. A voz é rancorosa. Zhao Jie, seu louco. Violento. Esse casamento acabou. Prefiro morrer a me casar. Vou chamar a polícia e te prender. Espere para ser preso. Acabou. Eu me livro repentinamente de Dalio, que ainda está me abraçando, e me endireito. Respiro fundo. O resto da fúria ainda permanece no meu rosto, mas um sorriso extremamente frio aparece no canto da minha boca. Não olho mais para Bai Ningbin. Meu olhar ultrapassa a multidão confusa, fixando-se firmemente em Shen Wei no canto. Aquele olhar, como um animal selvagem à beira da morte vendo a única saída, carregando a loucura de apostar tudo e uma determinação destrutiva. Eu levanto minha mão. Aponto para Shen Wei. Minha voz está rouca, mas atravessa excepcionalmente todos os gritos e ruídos, ecoando pelo quarto em desordem. Bom, Bai Ningbin, este casamento, como você deseja. Incompreensível. Fiz uma pausa, cada palavra parecia espremida entre os dentes, trazendo uma tempestade sangrenta. Shen Wei, o corpo de Shen Wei, cujo nome foi chamado, estremeceu ligeiramente. Aqueles olhos brilhantes se arregalaram instantaneamente, olhando para mim fixamente. Eu a encarei fixamente. Usando todas as minhas forças, gritei aquela frase bombástica: casa comigo? Agora! Imediatamente! Aqui mesmo!
Um silêncio mortal ainda mais completo do que quando eu bati em alguém. Todos os gritos e berros. Puxões, neste momento, foram como se o botão de mudo tivesse sido pressionado. O tempo pareceu congelar. O ar estava tão pesado que poderia esmagar vários carros. Na sala, restavam apenas respirações pesadas e desiguais e inúmeros olhares aterrorizados. O rosto de Bai Ningbin, com as mãos cobrindo, congelou no ar. Lágrimas e delineador borrado em seu rosto, sua expressão extremamente atordoada e confusa. Como se não entendesse o que eu estava dizendo. Suas amigas abriram a boca bem grande, seus olhos percorrendo entre mim e Shen Wei. Cheios de absurdo. Dalil e alguns padrinhos também ficaram completamente estupefatos, e as mãos que me seguravam relaxaram. Como esculturas engraçadas. Todo o foco instantaneamente caiu naquela garota que vestia um vestido de dama de honra. E estava tão quieta que era como se não existisse. Shen Wei estava parada ali. Aquele meu grito. Você se casa comigo? De repente, incendiou-se. Aquela luz era vermelha, quente e brilhante, trazendo uma determinação trágica, instantaneamente dissipando toda a timidez e hesitação. Ela não respondeu imediatamente. Sob os olhares estupefatos de todos, ela fez um movimento que ninguém esperava. Ela se curvou ligeiramente. Estendeu uma mão branca e, do chão bagunçado, pegou aquele buquê de noiva que eu havia jogado violentamente no rosto de Bai Ningbin, e que havia sido pisoteado, com as pétalas espalhadas. As pétalas frescas estavam sujas de poeira, e deformadas por terem sido pisadas. Já haviam perdido sua beleza. Shen Wei, no entanto, segurava-o como se fosse um tesouro raro. Cuidadosamente limpou a poeira e endireitou os galhos espalhados. Então, ela levantou a cabeça. Seu olhar atravessou o ar congelado, encontrando diretamente meus olhos que queimavam com chamas de destruição, mas também carregavam uma desesperada determinação e desânimo. Seus lábios tremeram ligeiramente. Então, uma palavra clara e inequívoca, carregando a força de quebrar a panela e afundar os barcos, saiu de sua boca e atingiu a sala silenciosa. Como um trovão estrondoso. Casey. Boom! Essa palavra, como uma faísca caindo em óleo fervente, instantaneamente detonou o silêncio mortal. Meu Deus! Enlouqueceu! Todos enlouqueceram! Shen Wei, o que você está dizendo? Sim, o que está acontecendo? Gritos de exclamação. Questionamentos e suspiros explodiram novamente, ainda mais caóticos e barulhentos do que antes. Bai Ningbin finalmente se recuperou do enorme choque. Ela olhou para aquele buquê despedaçado na mão de Shen Wei, que deveria ser dela. Então, olhou para o rosto calmo, mas excepcionalmente determinado de Shen Wei. Finalmente, olhou para minha expressão fria e enlouquecida. Uma onda de raiva por ter sido completamente traída e humilhada instantaneamente derrubou a razão. Shen Wei, sua vadia. Bai Ningbin, como uma leoa enfurecida, empurrou as damas de honra que a protegiam. Com os cabelos despenteados, como uma louca, estava prestes a se atirar em Shen Wei. Você se atreve a seduzir Zhao Jie? Vocês dois, cães e cadelas, já estavam juntos há muito tempo, não é? Segurem-na! Dalil reagiu mais rápido, e rapidamente com outro padrinho se adiantaram e seguraram firmemente a furiosa Bai Ningbin. Bai Ningbin lutou desesperadamente, arranhando com as unhas e gritando maldições histéricas. Me soltem! Shen Wei, eu vou rasgar seu rosto! Zhao Jie, você não é humano! Vou chamar a polícia! A cena caiu novamente em extremo caos, mas eu estava surdo às maldições de Bai Ningbin e ao caos ao redor. No momento em que Shen Wei disse a palavra Casey, as chamas de destruição em meus olhos estranhamente se acalmaram um pouco, substituindo-as por uma espécie de fria e cruel calma. Eu afastei o padrinho que estava segurando meu braço e, passo a passo, caminhei firmemente em direção a Shen Wei. Meus sapatos de couro pisaram nos doces de casamento no chão, nos pedaços rasgados do vestido de noiva, fazendo um leve som. Cada passo era como pisar no coração de todos. Eu parei na frente de Shen Wei. Entre nós dois, havia apenas aquele buquê despedaçado. Eu olhei para ela. Ela também levantou a cabeça, encarando-me sem recuar. Seu rosto ainda estava pálido, mas seus olhos brilhavam incrivelmente, cheios de uma determinação inabalável. Um afeto enterrado por muitos anos, pena pela minha situação atual e até mesmo um leve toque de expectativa secreta. Eu estendi a mão, não para pegar o buquê, mas diretamente. Agarrei com força o pulso dela que segurava o buquê. O pulso dela era muito fino. A pele estava ligeiramente fria, tremendo levemente na minha mão grande.
Eu só soltei uma palavra, a voz rouca, mas com uma força inquestionável. Eu puxei Shen Wei, virei-me e caminhei em direção à porta, com um objetivo claro. Hotel, local do casamento, Zhao Jie. Pare aí, Bai Ningbin gritou histericamente atrás de mim. Lutando ainda mais ferozmente. Você ousa? Eu não vou deixar vocês em paz. Shen Wei, sua terceira pessoa desavergonhada. Meus passos não pararam nem um pouco. Nem mesmo olhei para trás. Shen Wei cambaleou quando eu a puxei, mas rapidamente me seguiu. A outra mão dela estava segurando firmemente o buquê despedaçado, ficando branca devido ao esforço. Irmão Jie, você realmente vai para o hotel? Dalil me observou puxando Shen Wei. Finalmente virei a cabeça, meu olhar frio varrendo o quarto bagunçado. Varrendo Bai Ningbin, que parecia louca, finalmente parando no rosto ansioso de Dalil. Os cantos da minha boca se curvaram em um arco sem calor. Diga a eles, a noiva foi trocada. Depois de dizer isso, eu não parei mais, puxei Shen Wei e desci os degraus estreitos. Atrás de mim, os gritos e maldições de Bai Ningbin ficaram ainda mais agudos e frenéticos. Bem como a discussão caótica que explodiu completamente no quarto. A frota de carros de boas-vindas ainda estava lá embaixo. O motorista e os parentes e amigos me viram puxando uma garota vestida de noiva e segurando um buquê descendo. A noiva estava desaparecida, todos ficaram atordoados. Irmão Jie. Onde está a cunhada? Um motorista estendeu a cabeça, parecendo confuso. Dirija, para o hotel. Eu não expliquei. Abri diretamente a porta traseira do carro principal do casamento e empurrei Shen Wei para dentro, meio abraçando-a, e entrei também. Batendo a porta do carro. Embora o motorista estivesse cheio de dúvidas, olhando para meu rosto assustador, ele não se atreveu a perguntar mais, e rapidamente ligou o carro. A frota de carros, em um silêncio extremamente estranho, dirigiu em direção ao hotel onde o banquete de casamento seria realizado. Do lado de fora da janela do carro, os fogos de artifício festivos estavam espalhados no chão, vermelho e chamativo. Dentro do carro, a atmosfera era tão opressiva que era difícil respirar. Eu me encostei no encosto, fechei os olhos, meu peito ainda subindo e descendo violentamente. A fúria e a loucura de agora quase esgotaram todas as minhas forças, restando apenas um cansaço e frieza profundos. A mão que eu estava segurando o pulso de Shen Wei nunca afrouxou, a força era tão grande que a machucava. Mas ela mordeu o lábio e não disse uma palavra. Depois de muito tempo, eu abri meus olhos lentamente, virei a cabeça e olhei para Shen Wei ao meu lado. Ela estava com a cabeça baixa, o cabelo comprido caindo, incapaz de ver sua expressão. Apenas aquele buquê despedaçado que ela estava segurando firmemente em sua mão contava silenciosamente sobre aquela cena. Mudança emocionante. Shen Wei, minha voz estava terrivelmente rouca, carregando o cansaço de uma fuga por pouco e uma complexidade indescritível. Agora mesmo. Por quê? O que eu estava perguntando era por que ela concordaria. Porque, naquela situação desesperadora, ela se levantaria e pegaria essa batata quente que era suficiente para ela, envolvê-la em um enorme redemoinho. O corpo de Shen Wei estremeceu ligeiramente. Ela lentamente levantou a cabeça. Olhou para mim. Seus olhos estavam muito vermelhos. Obviamente ela também estava resistindo às emoções agora. Mas seus olhos estavam excepcionalmente claros e firmes. Irmão Zhao Jie, sua voz era muito suave, mas carregava uma força penetrante estranha, caindo claramente em meus ouvidos. Eu te conheço. 3 anos antes de Bai Ningbin. Sem explicação, sem confissão. Apenas esta frase simples. Meu coração, como se algo estivesse batendo forte. De repente, lembrei que Shen Wei era realmente colega de faculdade de Bai Ningbin. Mas antes disso, eu ainda estava estudando em outra universidade, trabalhando e estudando em uma sala de aula extracurricular, ensinando aquela garota do ensino médio quieta e introvertida que sempre olhava para mim com olhos de adoração. Era Shen Wei. Então, aquele olhar silencioso. Já durava tanto tempo. Eu olhei para os sentimentos inegáveis nos olhos de Shen Wei, cheios de dor, mas incomparavelmente firmes. Pensando novamente no rosto histérico de Bai Ningbin por causa de Ling's, uma enorme ironia e frieza. A ideia de destruição cresceu loucamente em meu coração como uma videira venenosa. Eu segurei de volta. Segurei a mão dela com mais força, não segurando mais o pulso, mas entrelaçando os dedos. A temperatura levemente fria da palma da mão dela e o leve tremor, bom. Eu só disse uma palavra,
mas meus olhos se tornaram profundos como um lago gelado, cheios de frieza, ódio e uma determinação quase cruel. Shen Wei, este casamento hoje. Eu te devo. No futuro, tudo que eu reunir, você terá metade. Eu pausei, a voz ainda mais baixa. Com um significado venenoso, disse palavra por palavra. E Bai Ningbin e Lings, eles me devem. Eu quero que eles passem a vida inteira pagando. Shen Wei sentiu o meu ódio profundo e determinação fria nas palavras, o corpo involuntariamente tenso. Ela não estava com medo, mas apertou minha mão com mais força e acenou vigorosamente com a cabeça. Naqueles olhos brilhantes, além de afeição, também havia uma chama de inimigos em comum. O carro, em uma atmosfera pesada e estranha, entrou no hotel 5 estrelas onde o banquete de casamento seria realizado. O salão de banquetes do hotel, luxuoso e grandioso, estava cheio de uma atmosfera de ansiedade e inquietação. O enorme candelabro de cristal refratava uma luz brilhante e fria. Dezenas de mesas redondas cobertas com toalhas brancas, com talheres requintados e flores, estavam cheias de convidados vestidos elegantemente. O som que deveria estar tocando uma romântica marcha nupcial agora estava silencioso. O mestre de cerimônias estava no palco belíssimo, segurando o microfone com uma expressão de inegável embaraço e ansiedade, com suor na testa. Ela não parava de olhar para o relógio e esticava o pescoço para olhar para as duas portas fechadas do salão de banquetes, que levavam ao camarim. O que está acontecendo? Já se passou meia hora. Por que os noivos ainda não saíram? Ouvi dizer que houve um problema na recepção. Será que desistiram? Psiu, não diga bobagens. É um dia feliz. Os convidados cochichavam uns com os outros, em um murmúrio suave como o zumbido de inúmeras abelhas. Meus pais estavam sentados à mesa principal, com os rostos pálidos, inquietos. Minha mãe não parava de esfregar as mãos, com os olhos cheios de preocupação e medo. Os pais de Bai Ningbin estavam ainda piores. O pai de Bai estava carrancudo, enquanto a mãe de Bai não parava de ligar, obviamente sem conseguir contato. Ela batia o pé com impaciência, furiosa. O que está acontecendo? Não consigo falar com Ningbin. A mãe de Bai finalmente não aguentou e perguntou aos meus pais com a voz embargada. Meu pai suspirou pesadamente, com as sobrancelhas franzidas. Também não temos notícias de Xiaoji. Minha tia acabou de enviar uma mensagem dizendo que houve um pequeno desentendimento na recepção. Ela hesitou, incapaz de dizer a verdade. Justamente naquele momento, as duas portas fechadas do salão de banquetes foram repentinamente abertas com força de fora. Dengue! Um estrondo alto instantaneamente atraiu a atenção de todos. Eu entrei a passos largos. Meu terno estava um pouco desarrumado, meu cabelo um pouco bagunçado, e meu rosto estava tão sombrio que dava para pingar água. Meus olhos estavam afiados como facas, varrendo todo o salão com uma aura fria de tudo ou nada. E Shen Wei, que eu segurava com força, estava pálida e com os lábios cerrados. Mas ela segurava firmemente um buquê de noiva obviamente amassado, com as pétalas caindo. Todo o salão de banquetes caiu em um silêncio ainda mais estranho e sufocante do que antes. Todos estavam atordoados. O noivo chegou. Onde está a noiva? Por que ele está segurando uma dama de honra? E a dama de honra está segurando um buquê? Meus pais se levantaram bruscamente, com os rostos lívidos. Os pais de Bai Ningbin estavam como se tivessem sido atingidos por um raio. O celular na mão da mãe de Bai caiu no chão com um plaf. A tela quebrou. O mestre de cerimônias, segurando o microfone, ficou completamente paralisado no palco. Com a boca aberta, mas incapaz de emitir qualquer som. Este era definitivamente o cenário mais absurdo e aterrorizante que ela já havia enfrentado em sua carreira. Eu ignorei todo o espanto, dúvida e até olhares de reprovação. Eu puxei Shen Wei, sem parar, passando pelo corredor coberto de tapete vermelho, sob inúmeros olhares que quase me perfuravam. Passo a passo, caminhei resolutamente para o palco. Cheguei na frente do mestre de cerimônias, que estava atônito, e peguei o microfone de sua mão. O microfone emitiu um zumbido estridente, particularmente estridente no salão de banquete silencioso. Eu segurei o microfone, meus olhos como holofotes frios, varrendo cada rosto chocado sob o palco. Finalmente, pousou na mesa principal, nos rostos pálidos como papel, cheios de choque, medo e raiva, dos pais de Bai Ningbin. Respirei fundo, e essa respiração foi ampliada pelo microfone, carregada de peso. Com um poder assustador, eu comecei a falar, caros amigos e familiares.
A voz se espalhou por todo o salão através das caixas de som, frenética, fria, mas excepcionalmente clara, cada palavra como pedras de gelo caindo no chão. Sinto muito por fazê-los esperar. Eu pausei, sentindo leve tremor de Shen Wei ao meu lado. Apertei a mão dela com mais força, transmitindo um poder silencioso. Hoje, era para ser meu casamento com a senhorita Bai Ningbin. Minha voz não tinha nenhuma inflexão, como se estivesse relatando algo que não me dizia respeito. Mas, ao buscar a noiva, ocorreram algumas mudanças irreconciliáveis. A agitação entre os convidados aumentou. Todos aguçaram os ouvidos. Senhorita Bai Ningbin. Meu olhar varreu os pais de Bai Ningbin novamente, com um frio e sarcasmo não disfarçados. No local onde fui buscar a noiva, ela repentinamente exigiu que eu pagasse um adicional de 500 mil yuans. E exigiu que eu, imediatamente, transferisse esses 500 mil yuans para seu primeiro namorado. Senhor Lince, a razão é que o Sr. Lince está passando por dificuldades e precisa de socorro, como óleo fervente sendo jogado em água fria. Todo o salão de banquetes explodiu instantaneamente. O quê? 500 mil? Para o primeiro namorado? Bai Ningbin enlouqueceu. Exclamações e discussões inundaram o salão instantaneamente. Todos ficaram boquiabertos com essa verdade, e seus olhares para os pais de Bai Ningbin estavam cheios de desprezo. A mãe de Bai estava tremendo de raiva. Apontando para mim, seus lábios tremiam, incapaz de dizer uma palavra. A mãe de Bai sentiu um apagão, quase caindo no chão. Eu, Zhao Ji, desde o namoro até o casamento, tratei Bai Ningbin e a família Bai com cortesia e justiça. Minha voz subiu repentinamente, carregada de raiva e tristeza reprimidas, fazendo os tímpanos vibrarem através do microfone. 288 mil de dote, sem falta. Banquete de casamento, os 3 ouros. O plano completo de casamento com as mais altas especificações. Minha família Zhao esvaziou suas economias apenas para casá-la com pompa e circunstância. E o resultado? Apontei bruscamente para a plateia, a voz como o rugido de uma besta ferida. O resultado é que hoje, ao buscar a noiva, ela, por causa de seu primeiro amor, me forçou com uma enorme quantia de dinheiro, querendo que eu pegasse o dinheiro do meu suor e enchesse o buraco do seu velho amante. Sem hesitar em arruinar o casamento, arruinar a reputação de nossas 2 famílias, arruinar toda a minha vida. Extremamente egoísta. A discussão na plateia se transformou instantaneamente em denúncias furiosas. Meus pais ouviam com lágrimas nos olhos, sentindo pena de mim e profundamente envergonhados. Então, suprimi todo o barulho, virei-me bruscamente. Olhei para Shen Wei ao meu lado, que estava pálida, mas parada ereta, sob os olhares de centenas de pessoas. Soltei a mão dela, ajoelhei-me em um joelho, da mesma forma que me ajoelhei diante de Bai Ningbin antes. Só que desta vez, meus olhos não tinham afeição. Meu tom estava carregado. Apenas um frio implacável e uma loucura desesperada. Levantei a cabeça para olhá-la, a voz através do microfone, espalhando-se por todos os cantos. Shen Wei, você quer, neste exato momento, se casar comigo, Zhao Ji? Ser minha esposa? Seja na riqueza ou na pobreza, na bonança ou na adversidade, não importa quantos rumores enfrentaremos no futuro. Tempestades torrenciais, você aceita? No salão de banquetes. Silêncio sepulcral. Todos os olhares estavam fixos no centro do palco, naquela garota vestida com um vestido de dama de honra, segurando um buquê de flores rasgado, sendo pedida em casamento em público pelo noivo. O corpo de Shen Wei estava tremendo ligeiramente. Ela olhou para mim, meu rosto ainda carregava força e exaustão, mas meus olhos estavam obstinadamente querendo agarrar o último fio de esperança. Ela se lembrou de muitos anos atrás, quando eu, um garoto introvertido, pacientemente explicava os problemas para ela no quarto alugado. Lembrou-se do tutor que estava coberto de suor, mas com os olhos brilhantes. Lembrou-se de todos esses anos, observando-me silenciosamente dar meu coração a Bai Ningbin, escondendo seu amor em seu coração. Lembrou-se do desespero como um animal enjaulado no quarto agora há pouco, e daquele grito rouco. Ela respirou fundo, um ar carregado de 1000 quilos, lentamente, e acenou com a cabeça com firmeza incomparável. Sem timidez, sem juramentos, apenas 2 palavras ressoantes. Eu aceito. Levantei-me bruscamente. Agarrei seu pulso. Virei-me para o mestre de cerimônias, que já estava em estado de choque. O processo. Continue. O mestre de cerimônias estremeceu com o meu grito. Com todo o instinto, encolhendo e abrindo a boca. Noivo, você aceita?
Aceito, interrompi bruscamente. Senhorita Shen. Você aceita? Sua voz não era alta, mas cobriu claramente todos os sussurros. Por favor, troquem as alianças. Vozes desconfiadas tremiam, olhando em volta em pânico. As alianças estão aqui. Dalil reagiu, correu para o palco e enfiou a caixa de veludo em mim. Eu abri bruscamente, peguei a aliança feminina e, sem dizer nada, coloquei no dedo anelar de Shen Wei. O tamanho era perfeitamente adequado, então coloquei a aliança masculina na mão dela. Sua mão estava tremendo. Mas firmemente empurrou a aliança até a raiz do meu dedo. O metal frio prendeu um ao outro. Também prendeu este futuro cheio de ódio e tempestade. Li Shen, desconfiado, quase gritou essas duas palavras chorando, sem aplausos. Sem alegria, apenas uma marcha nupcial inadequada tocou abruptamente. Uma ironia incomparável. Eu segurei firmemente a mão de Shen Wei com o anel, erguendo-a bem alto. De frente para a multidão, sem nenhuma alegria de recém-casado no rosto, apenas uma calma fria. A partir de hoje, Shen Wei é minha esposa, Algie, legalmente. Meus olhos estavam envenenados. A câmera estava apontada para os pais de Bai, sem cor no rosto, com um sorriso cruel nos lábios. Quanto a Bai Ningbin, ela e seu primeiro amor que precisa de dinheiro para salvar sua vida me devem. Eu pessoalmente irei recuperar cada centavo. Este casamento maravilhoso e vulgar, como um vendaval, se espalhou instantaneamente por toda a cidade. Zhao Jie se casou no dia do casamento, a noiva pediu 500 mil para transferir para seu primeiro amor, o noivo virou-se e se casou com a madrinha. Ainda é azar da noiva, a família Bai agora não ousa sair pela porta, aquele cara se escondeu sem deixar rastros. Rumores voam por toda parte, a família Bai se tornou motivo de riso em toda a cidade, o velho Bai foi internado de raiva. Lins está sendo perseguido por agiotas, escondendo-se por toda parte. No centro da tempestade, minha nova casa está estranhamente calma. Este quarto de casamento originalmente preparado para Bai Ningbin, o grande caractere chinês vermelho de felicidade foi arrancado bruscamente, olhar sombrio. Todas as informações de Lins estão espalhadas na mesa de centro. Shen Wei trouxe um copo de água morna e colocou suavemente na minha frente. Irmãos Algie, beba um pouco de água. Eu não me movi. O olhar fixo no papel, fingindo estar rompido, a voz rouca. Descobri. Lins está escondido na pequena empresa de decoração do tio dele, Decoração Onga. Atrás do mercado de materiais de construção Shenxi, ele deve agiotas da Jinjin Finance. Os juros compostos já somam 700 ou 800 mil. O chefe Wang Laovu, cruel e implacável. Eu batia com os dedos. Wang Laovu, 3 palavras. O fundo dos meus olhos é insondável. Ele recentemente pegou um projeto de terraplanagem em Shenbei e está com falta de dinheiro para subornar. Eu levantei os olhos para Shen Wei. Esta é uma oportunidade. Ele encontrou meu olhar. Acenando com a cabeça calmamente. O que você quer fazer? Ele não está com falta de dinheiro? Eu sorri friamente. Uma luz de cobra venenosa brilhou em meus olhos. Eu empresto a ele. Alguns dias depois, em um restaurante Sichuan barulhento em Shenbei, na sala privada, sentado na posição principal um careca. Wang Laovu, forte e corpulento, com um rosto cheio de carne, uma aura de bandido. Eu sentei do outro lado, sorrindo enquanto enchia seu copo com vinho branco. Chefe Wang. Prazer em conhecê-lo, eu brindo a você com este copo. Wang Laovu sorriu falsamente. Chefe Zhao, seu negócio é corajoso o suficiente. Os dois beberam tudo de uma vez. Ouvi dizer que você pegou a terraplanagem em Jinxiuatin. Eu abri a boca parecendo casual. Wang Laovu xingou. O adiantamento me deixa sem fôlego. Estou com muita falta de dinheiro. Eu tenho dinheiro suficiente para girar agora. Eu abaixei a voz. Posso emprestar dinheiro para você em caso de emergência. Os olhos de Wang Laovu brilharam, mas desconfiaram novamente. Estamos lidando pela primeira vez. Meu sobrenome é Lin. Eu sorri sinceramente, mudando de assunto. Só que Lins, e da decoração Onga, parece dever muito dinheiro a você. A expressão de Wang Laovu afundou, revelando uma luz cruel. Aquele pequeno bastardo esconde-se como um rato. Coincidentemente, os cantos da minha boca se curvaram em um arco frio. Eu também tenho rancores pessoais com ele. Eu empresto a você 1 milhão. Você me ajuda com um pequeno favor. Eu me aproximei do ouvido dele e sussurrei algumas palavras. A surpresa no rosto de Wang Laovu lentamente se transformou em uma expressão cruel e feroz, batendo repentinamente na mesa. Bom, o presidente Zhao é direto. Deixe isso comigo.
Eu garanto que vou fazer aquele sobrenome Lin querer estar morto e não conseguir. 2 copos de vinho colidem pesadamente. O som é nítido e estridente. O líquido no copo balança, refletindo 2 rostos cheios de cálculos e frieza. Uma vingança cruel contra Lindsay é silenciosamente inaugurada em meio a brindes. Uma vez que a engrenagem da vingança começa a girar, ela carrega a determinação de esmagar tudo. Os dias de Lindsay caem completamente no inferno. Em uma tarde chuvosa, a pequena empresa onde ele se escondia foi brutalmente destruída por um grupo de pessoas armadas com porretes. A porta de vidro foi estilhaçada, as mesas e cadeiras foram derrubadas e os computadores foram destruídos. Documentos voaram por toda a parte. O careca que liderava chutou Lindsay, e que estava tremendo de medo. Agarrando seu cabelo e pressionando-o sobre a mesa de centro de vidro. Lindsay é muito bom em se esconder. O dinheiro do chefe Wang. Quando vai pagar? Eu vou pagar, eu definitivamente vou pagar. Por favor, me dê alguns dias. Lindsay estava chorando, com marcas de vidro no rosto. Dar alguns dias? O careca cuspiu. Se você não tem dinheiro, use sua vida para pagar. Lindsay estava tão assustado que sua alma voou para longe e ele urinou nas calças na hora. Um cheiro fétido se espalhou. Inútil. O careca soltou-o com nojo e piscou para seus subordinados. Dê a ele uma lição. Os porretes caíram como chuva, o som abafado de batidas e gritos miseráveis. Ecoaram na sala dilapidada até que Lindsay ficou mole no chão, apenas respirando, sem inspirar. Aquele grupo de pessoas saiu xingando. E isso é apenas o começo. Lindsay acabou de sair do hospital. Ele tinha 2 costelas quebradas e mais de 10 pontos no rosto. Assim que ele saiu do portão do hospital, ele foi bloqueado por 2 bandidos no beco. Lindsay, você costumava roubar um Rolex de um cliente no bar Lan Kai Fong. Agora eles querem que você corte uma mão para compensar. O bandido estava fumando um cigarro e exibiu um punhal. Ou 500 mil. Ou deixe um braço. As pernas de Lindsay amoleceram e ele caiu de joelhos, implorando por misericórdia. Ele gritou o nome de Bai Ningbin como um louco. Eu estou procurando por Bai Ningbin. O homem dela tem dinheiro. Ele definitivamente vai me salvar. O bandido zombou e deu a ele um prazo final. 3 dias. Pegue 500 mil para resgatar sua vida em Lan Kai Fong. Se atreva a brincar. Eu vou pegar sua vida. Lindsay fugiu cambaleando e fez uma ligação para Bai Ningbin. Nesse momento, Bai Ningbin já havia se tornado uma rata de rua. Após a farsa do casamento, ela perdeu o emprego, perdeu os amigos e se esconde em casa o dia todo, com medo de sair. Seus pais a repreenderam, seus vizinhos a criticaram e a internet a insultou. Ela foi levada à beira do colapso. Lindsay ligou chorando, contando seu destino. Forçando-o a levantar 500 mil para salvar sua vida. Bai Ningbin sentiu um frio por todo o corpo. 500 mil? Onde eu vou conseguir 500 mil? Bai Ningbin gritou no telefone, sua voz rouca. Eu perdi tudo por você. E você ainda quer me forçar? Vá procurar o presidente Zhao. Ela tem dinheiro. Lindsay gritou desesperadamente do outro lado da linha. Presidente Zhao. Este nome queimou em seu coração como um ferro quente. Humilhação e ódio explodiram instantaneamente. Foi ela quem nos destruiu. Ela quer que nós morramos. Bai Ningbin agarrou o telefone com força. Suas unhas cavaram em suas palmas. Olhando para si mesma, exausta, no espelho. E lembrando do casamento. A cena de Zhao Jie puxando Shen Wei para longe e aquelas palavras frias. Ela definitivamente vai recuperar com juros. Uma ideia louca cresceu em seu coração. Alguns dias depois, em uma tarde sombria, eu fui para a loja de alfaiataria. Eu estava conversando com um cliente sobre um pedido de uniforme na sala interna. Shen Wei estava organizando documentos no balcão. A porta de vidro foi aberta. O sino de vento tocou suavemente. Os movimentos de Shen Wei congelaram instantaneamente. Quem entrou foi Bai Ningbin. Ela estava usando um casaco de vento velho desbotado, seu cabelo estava seco e bagunçado, seu rosto estava pálido. Seu rosto estava abatido e ela estava magra demais. Apenas seus olhos queimavam com um rancor teimoso. Ela caminhou direto para o balcão, olhando fixamente para Shen Wei, sua voz tão rouca quanto lixa esfregando. Shen Wei, você está muito orgulhosa, não é? Roubando meu homem. Roubando tudo de mim. Shen Wei colocou os documentos para baixo, seus olhos frios. Você não é bem-vinda aqui. Por favor, vá embora. Vá embora. Bai Ningbin gritou. Esta loja era minha originalmente. Vocês me devem. Lindsay teve as costelas quebradas. Aquelas pessoas queriam cortar o braço dela. Foi tudo culpa de Zhao Jie.
O olhar de Shen Wei ficou frio. Lins está endividado. Ele só tem a si mesmo para culpar. Chega! Abri a porta do quarto e saí, com o rosto sombrio. Protegi Shen Wei atrás de mim, com um olhar frio que perfurava Bai Ningbin. Quem te deu essa audácia? De assediar minha esposa? Bai Ningbin olhou para mim, protegendo Shen Wei. Olhou para o anel na minha mão. Uma raiva e ódio extremos destruíram seu último resquício de razão. De repente, ela tirou uma faca de frutas do bolso do casaco, com um brilho frio. Zhao Jie, Shen Wei, vocês me destruíram. Eu vou fazer vocês pagarem. Ela gritou, erguendo a faca para apunhalar meu coração. Irmão Zhao Jie, cuidado! Shen Wei exclamou em choque. Em um instante, meus olhos brilharam e me esquivei, segurando firmemente o pulso dela que segurava a faca. A força era como um alicate de ferro. Bai Ningbin gritou de dor e a faca de frutas caiu no chão com um estrondo. Aproveitei para torcer com força. Com um estalo, seu pulso estava em um ângulo estranho. Torcido. Bai Ningbin soltou um grito miserável, caindo no chão. Cobriu o pulso quebrado, rolando de dor. Olhei para ela de cima, com apenas aversão fria nos olhos. Dei uma ordem fria para o balconista assustado. Chame a polícia. Diga que alguém está atacando com uma faca. Peguei a faca do chão, embrulhei em um lenço de papel, inclinei-me e olhei para ela. Um sorriso demoníaco apareceu no canto da minha boca. Bai Ningbin, isso é apenas o começo. Os bons tempos para você e Lingzi ainda estão por vir. Sirenes da polícia se aproximavam. O gemido de Bai Ningbin ecoou na loja, desesperado e miserável. Tentativa de ataque com faca. Evidências de vigilância inegáveis. Bai Ningbin foi detida criminalmente. O que espera são pelo menos 5 anos de prisão. E Lingzi teve um destino ainda pior. Assim que o prazo de 3 dias expirou, ela não conseguiu levantar o dinheiro. Em uma noite escura e chuvosa, foi levada pelos homens de Wang Laovu para um matadouro abandonado nos subúrbios. Onde está o dinheiro? Wang Laovu fumava um charuto, questionando a Lingzi nua que foi capturada. Ela já entrou. Espere por ela. Na próxima vida. O rosto de Lingzi estava pálido como a morte, completamente desesperada. Regras da gangue. Dívidas devem ser pagas. Se você não puder pagar, use peças de reposição. Escolha a mão esquerda ou a direita. Wang Laovu disse friamente. Lingzi implorou por misericórdia, batendo a cabeça no chão. A testa dela estava sangrando. Wang Laovu perdeu a paciência e acenou com a mão para ordenar. Façam! Um grito miserável cortou a noite chuvosa. Em seguida, houve um som abafado de ossos quebrando. A mão direita de Lingzi foi cortada rente ao pulso. O sangue jorrou. Ela desmaiou no local. Um balde de água fria a acordou. Wang Laovu se agachou na frente dela e apontou seu charuto para seu pulso sangrento. Esta mão conta como juros. Os 800 mil restantes devem ser pagos em um mês. Se você não puder pagar, da próxima vez será sua cabeça. Depois de dizer isso, Wang Laovu foi embora com seus homens, deixando Lingzi na noite chuvosa e fria, como um cachorro selvagem. O estado lamentável de Lingzi logo chegou aos meus ouvidos através da boca de Wang Laovu. Chefe Zhao. Está tudo resolvido. Aquele garoto está acabado. A mão direita se foi. Nenhum centavo a menos. O tom de Wang Laovu estava relaxado no telefone. Eu estava em frente à janela do chão ao teto do escritório, segurando uma taça de vinho tinto, olhando para as luzes de milhares de famílias na cidade. Não havia nenhuma expressão no meu rosto. Apenas um traço de satisfação fria brilhou em meus olhos. Faça um trabalho limpo e não deixe rastros. Eu disse levemente. Não se preocupe. Um aleijado não pode se recuperar. A propósito, o telefone de Jinxiu Atin. Peça para alguém entregar amanhã, de acordo com as especificações acordadas. Eu o interrompi. Desliguei o telefone e bebi o vinho tinto no copo de um gole. Virei-me e olhei para Shen Wei atrás da escrivaninha. Shen Wei levantou a cabeça para encontrar meu olhar, calma e sem ondas, sem um traço de ansiedade. Lingzi está aleijada. A mão direita se foi. Eu caminhei até o lado dela. Coloquei a mão no encosto da cadeira dela. Shen Wei e Shan concordaram tacitamente e murmuraram levemente. Ela pediu por isso. Inclinei-me e dei um beijo na testa dela, com um desejo de posse gentil. Bai Ningbin será julgada no próximo mês. Ataque com faca. Evidências sólidas. 5 anos como mínimo. Minha voz era baixa. Shen Wei se apoiou no meu braço. O tom era frio e resoluto. 5 anos. É muito barato para ela. Eu a abracei, um sorriso satisfeito e confuso curvando meus lábios.
Isso é só o começo. Eu quero que ela apodreça na prisão, vivendo cada dia em remorso e terror. Que a vida dela seja pior que a morte. Olhei para a noite escura lá fora pela janela, meus olhos cheios de preocupação. Quanto a Lindsay, deixei-a lutar na lama como um cão vadio. Isso é mais odioso do que matá-la. Shen Wei assentiu silenciosamente em meus braços. Aproveitando todas as minhas decisões, a chama da vingança não se apagou, apenas queimou mais forte. Mais secretamente, como um envenenador mortal, esperando para infligir o tormento mais longo em seus inimigos. 2 anos se passaram silenciosamente. No canteiro de obras da fase 2º do Jardim Jinxiu, no norte da cidade, as luzes brilhavam intensamente na noite. Vários edifícios principais já haviam sido cobertos e estavam sendo decorados. E uma crise fatal estava escondida sob o concreto e o aço. No 18º andar, vários trabalhadores da construção civil que estavam trabalhando até tarde sentiram um cheiro de queimado, como se um fio estivesse queimando. 2 deles seguiram o cheiro até a sala dos cabos. Uma fraca luz vermelha brilhava através das rachaduras na porta. No momento em que abriram a porta, os 2 ficaram aterrorizados. Os cabos elétricos estavam soltando faíscas. O isolamento de má qualidade estava queimando, e uma fumaça espessa estava saindo. Chamas surgiram, instantaneamente incendiando os materiais inflamáveis ao redor. Fogo! Corram! Com um estrondo, o gás inflamável dentro dos cabos explodiu. Línguas de fogo jorraram, engolindo instantaneamente todo o corredor. Gritos terríveis cortaram o céu noturno. O fogo se espalhou descontroladamente, e a fumaça subiu para o céu, iluminando metade do céu. Sirenes de carros de bombeiros, ambulâncias e carros de polícia soaram em uníssono. A área ao redor do canteiro de obras estava cheia de proprietários e transeuntes aterrorizados. Gritos e caos se misturavam. No andar superior de um prédio de escritórios não muito longe, em meu escritório, eu estava em frente à janela do chão ao teto. Segurando um copo de uísque, olhando para o fogo furioso lá fora, meu rosto estava piscando na luz. Não havia nenhuma expressão em meu rosto, apenas uma calma aterrorizante. Apenas o fogo dançante estava refletido em meus olhos. Como o fogo do inferno. Shen Wei abriu a porta e caminhou até meu lado. Ficando ao meu lado, ela disse: "O fogo é muito grande. Os andares acima do 18º foram todos destruídos." A voz dela estava calma, como se estivesse relatando uma tarefa normal. Os bombeiros não conseguem controlá-lo. A causa do incêndio foi um curto-circuito nos cabos. O Wang Laovu comprou aquele lote de cabos. Ele usou produtos baratos e de qualidade inferior que demos a ele com um preço especial. Eu balancei meu copo levemente, e o gelo bateu nas paredes do copo, fazendo um som nítido. Onde está o Wang Laovu? Está em pânico? Ele está tentando se livrar da responsabilidade no canteiro de obras. Os cantos da boca de Shen Wei se curvaram em um sorriso frio. O contrato de compra, o recibo de aceitação, e a evidência de que ele recebeu propina, nós temos cópias de tudo. Ele não pode escapar. Eu balancei a cabeça, meus olhos fixos no fogo lá fora pela janela. Naquele fogo furioso, em meus olhos, a inconsciente Shangu Gombai Ningbin se transformou. E as faces feias dos moribundos se transformaram, e finalmente congelaram em sua situação miserável atual, que é pior que a morte. O desenvolvedor do Jardim Jinxiu sofreu pesadas perdas desta vez. A reputação do projeto imobiliário entrou em colapso, os bancos estão exigindo pagamento de empréstimos, e a cadeia de financiamento vai se romper mais cedo ou mais tarde. O vice-gerente geral responsável pelas compras e o gerente do projeto que aceitou propina de Wang Laovu não escaparão. Shen Wei disse baixinho: "Muito bom." Eu falei. Minha voz era baixa e fria, carregando a indiferença de alguém que está no controle de tudo. Está na hora de fechar a rede. Eu me virei, coloquei meu copo e sentei atrás da minha mesa. Peguei o telefone. Alô, repórter? Tenho informações privilegiadas sobre o incêndio no Jardim Jinxiu, envolvendo um grande acidente de segurança e uma cadeia de corrupção. Os materiais serão enviados para o seu e-mail. Amanhã, quero ver a primeira página. Eu desliguei. Eu liguei para o advogado novamente. Advogado Zhan, adicione materiais complementares ao caso de Bai Ningbin. Ela se automutilou várias vezes no centro de detenção, ameaçando se vingar. Eu recomendo a sentença máxima. Depois de fazer tudo isso, eu me recostei na cadeira de couro e fechei os olhos. Meus dedos bateram levemente no apoio de braço, apreciando esta sinfonia silenciosa de destruição e redenção. Shen Wei caminhou até atrás de mim, e seus dedos delicados massagearam meus ombros.
Você está cansado? Eu peguei a mão dela e a puxei para o meu colo, abraçando-a. Eu enterrei meu rosto em seu pescoço. Não estou cansado, só estou me sentindo bem. O fogo lá fora dançava, refletindo em nós dois abraçados. A chama da vingança queimou até a última esperança dos inimigos e também fortaleceu nossa aliança fria e sólida. O incêndio na fase 2ª do Jardim Jinxiu explodiu instantaneamente em toda a cidade. No dia seguinte, a manchete de todos os jornais. Tudo um cenário de incêndio, com manchetes chocantes, cabos de má qualidade tiram vidas. A cortina de escuridão do Jardim Jinxiu é revelada. Projeto Black Star, empreiteiros e funcionários corruptos. O mais desavergonhado, reportagem investigativa do repórter Lee, revelando a escuridão camada por camada. Wang Laovu suborna, usando produtos inferiores e vendendo cabos de má qualidade. O vice-presidente da incorporadora aceita subornos. A inspeção de qualidade é apenas fachada, as evidências são irrefutáveis e a opinião pública explode completamente. O ressentimento público ferve. A empresa de Wang Laovu é fechada e as contas são congeladas. Seus subordinados se dispersam como pássaros e animais. Ele é preso pela polícia de Jin no aeroporto, grave acidente de responsabilidade. Pena criminal, venda de produtos falsificados e de baixa qualidade, buscando clemência e redução da pena. O que o espera é uma longa prisão. As ações da incorporadora despencam e os bancos retiram os empréstimos. A cadeia de financiamento entra em colapso. Executivos subornados são levados para investigação. O Jardim Jinxiu é completamente abandonado. Tornou-se um marco de vergonha carbonizado nos arredores da cidade, enquanto eu, a fonte desses cabos de má qualidade, me escondo nos bastidores, observando friamente o inimigo cair na armadilha de destruição que preparei. Ao mesmo tempo, o julgamento de Bai Ningbin chega ao fim. No tribunal, o juiz-presidente anuncia em voz alta: a ré Bai Ningbin é culpada de tentativa de homicídio intencional, e as circunstâncias do crime são terríveis. O sujeito é malicioso e profundamente sentenciado a 10 anos de prisão e 2 anos de privação dos direitos políticos. O martelo cai, frio e pesado. Bai Ningbin no banco dos réus. Tenta buscar clemência, com uma aparência abatida e olhos vazios e entorpecidos. 10 anos de prisão, ela apenas hesita ligeiramente, sem expressão. Como um morto-vivo. Na galeria, a mãe de Bai desmaia no local. O pai de Bai está curvado para trás, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Shen Wei e eu sentamos ao lado. Calmos e impassíveis. Eu observo friamente esta mulher que uma vez me fez amar e odiar. Em meu coração, há apenas a fria satisfação da vingança. A polícia judicial leva Bai Ningbin embora. Ao passar por mim, ela levanta a cabeça abruptamente, e olhos vazios lançam um ódio profundo. Olhando fixamente para meu rosto, Zhao Ji, foi você quem me arruinou. Eu não vou te deixar em paz, mesmo que eu me torne um fantasma. Que você e esse casal de cães tenham uma morte horrível. Ela luta freneticamente. E é arrastada brutalmente pela polícia judicial. A maldição estridente desaparece gradualmente atrás dos portões de ferro. Os cantos da minha boca se curvam em um arco frio. Eu me viro e sussurro para Shen Wei. Você ouviu? Ela disse que não vai me deixar em paz, mesmo que se torne um fantasma. Os cantos dos lábios de Shen Wei se curvam em um sorriso amplo e sem calor. Bem, ela tem que ter uma vida longa o suficiente para se tornar um fantasma. 10 anos é apenas o começo. Os dias lá dentro farão saber o que significa viver pior que a morte. Eu aperto a mão dela, e nós dois saímos do tribunal calmamente aos olhos de todos. O sol é ofuscante. Eu aperto os olhos, pego meu celular e disco um número. Velho Shen, me ajude a verificar uma pessoa. Lindsay. Aquele que teve a mão cortada. Eu quero sua localização exata. Inverno profundo. O vento frio é como uma faca. Favela dilapidada nos subúrbios, esgoto fluindo por toda a parte. O fedor é sufocante. Lindsay está encolhida em um barraco feito de lona de plástico, magro até os ossos. As órbitas oculares estão profundas, e a manga solitária está vazia, amarrada com tiras de pano sujo. Ele está segurando um pedaço de pão congelado em seus braços. A ferida no braço amputado corrói dia e noite. Ele nem consegue implorar por comida. Ele só pode viver pegando restos de comida, abanando o rabo e implorando por piedade. A dívida de Wang Laovu é como uma espada pendurada sobre sua cabeça, deixando-o sem dormir à noite. A ferida está repetidamente infectada, e ele está constantemente com febre alta. Ele pode morrer a qualquer momento em uma noite fria. O aroma de macarrão com carne chega.
Ele luta para sair do barraco. Cambaleia até a loja de macarrão, estende as mãos sujas e implora roucamente, seja gentil. Me dê alguma coisa para comer. Os trabalhadores se esquivam com desgosto. Alguém joga um bolo frito meio sujo de terra. Os olhos de Lindsay se iluminam. Ele se joga para frente e devora vorazmente. Os pedaços secos e duros o fazem tossir violentamente. Mas ele ainda engole com avidez. Um Mercedes-Benz preto para silenciosamente na entrada do beco. Uma fresta da janela se abre. Eu sento no carro quente, segurando uma xícara de chá quente. Observo calmamente a figura que está comendo bolo frito no canto da parede como um cachorro selvagem, curvado, sujo, incompleto, desesperado ao ponto da dormência. Shenvei olha de relance e diz levemente, mais miserável do que pensávamos. Eu não digo nada, tomo um gole de chá lentamente. A cena do inferno fora da janela do carro forma um contraste gritante. Eu levanto a mão e a janela do carro sobe. Isolando o vento frio e a sujeira, o Mercedes desliza suavemente no trânsito, como se nada tivesse acontecido. Lindsay ainda está encolhido no canto, lambendo o sangue dos dedos, encarando a morte que acabou de enfrentar. Sem saber de nada, seu futuro é só frio. Fome e lenta decomposição. Outono tardio, 2 anos depois. Prisão feminina de Xinjiao. Os portões de ferro se abrem lentamente e a mãe de Bai sai cambaleando. Cabelos grisalhos, olhar vago e entorpecido, ela segura um pacote de pano velho na mão, contendo os pertences de Bai Ningbin. Bai Ningbin morreu em uma briga na lavanderia da prisão. Espancada por detentas, sua cabeça bateu no chão de cimento e ela morreu instantaneamente. A administração da prisão simplesmente classificou como um acidente. A família Bai já havia entrado em colapso e agora a filha também se foi. O mundo da mãe de Bai é só cinza. Ela está sentada em um ponto de ônibus abandonado, abrindo o caderno de Bai Ningbin. A caligrafia é distorcida e confusa, cheia de remorso, rancor e desespero. Eu estava errada, não deveria ter forçado Zhao Jie e Shenvei. Eu odeio vocês, aqui está tão frio e doloroso, me ajudem. Lágrimas pingam nas páginas, a mãe de Bai solta um gemido extremamente sufocado. Um Mercedes preto para na beira da estrada. A janela do carro abaixa, a mãe de Bai levanta a cabeça e vê meu rosto claramente. Um ódio frenético explode instantaneamente. Zhao Jie, você matou minha filha. Você é um demônio. Devolva minha filha. Ela grita e se atira na janela do carro. Mãos magras batem loucamente no vidro. Eu estou sem expressão, olhando para o rosto distorcido e rancoroso dela. Não sinto nenhuma onda no meu coração. Shenvei franze ligeiramente a testa, achando o barulho irritante. Eu aperto o botão do vidro do carro. O vidro frio sobe lentamente, isolando seus gritos e maldições. Bate no carro. O Mercedes sai suavemente, levando aquele som desesperado. Deixando para trás, enquanto uma música suave de piano toca silenciosamente dentro do carro. Eu fecho meus olhos. Imagens do passado passam vagamente, a insanidade de Bai Ningbin no casamento. O tapa que dei, a determinação de Shenvei ao pegar o buquê destruído, sua decisão categórica no altar do casamento. Minha casa, o rosto horrendo de Wang Laovu, os gritos do vizinho com a mão decepada. A maldição de Bai Ningbin, o colapso da mãe de Bai, todas as humilhações. Raiva, dor, ódio. Nesse momento, eles se fundem em uma torrente gelada e turbulenta, lavando minha alma. Sem vazio, sem confusão, sem piedade. Apenas o prazer supremo de controlar o destino, eliminar inimigos e recuperar tudo com juros. Eu abro meus olhos, olho para Shenvei e seguro sua mão. Acariciando o anel fino de ouro em seu dedo anelar. Acabou. Shenvei entrelaça seus dedos com os meus. Os cantos de seus lábios se curvam em um arco claro. Sim, acabou. O carro entra na área urbana. Arranha-céus imponentes, luzes de neon brilhantes. Para o Yunjin. Eu instruo o motorista. Yunjin, o restaurante giratório mais luxuoso da cidade. Com vista para as luzes da cidade inteira. Em uma cabine de observação privada, janelas do chão ao teto revelam a paisagem noturna brilhante e colorida. Luzes suaves, jazz suave. Estou vestindo um terno feito sob medida. Shenvei veste um vestido longo preto, elegante e nobre. Vinho tinto requintado na mesa. O líquido é como um rubi, refletindo as luzes do lado de fora da janela. Eu levanto minha taça. Meu olhar passa pela luz de velas, como se visse aqueles inimigos caindo no inferno, finalmente pousando no rosto de Shenvei. Os cantos da minha boca se curvam em um arco gelado e prazeroso. Eu digo em voz baixa, um brinde ao inferno.
Shen Wei levanta sua taça e bate levemente na minha. As taças de cristal emitem um som nítido. Um brinde ao renascimento. Duas taças se encontram no ponto mais alto da cidade, o líquido balançando. Sem precedentes, incrível.